Olá, bem-vindos ao canal! E agora nós vamos continuar nossa aula sobre a história dos direitos, a história da conquista dos direitos, vendo e trabalhando agora as questões do Enem, como é que o Enem trabalha essas questões, como é que elas vão chegar até vocês e como é que vocês vão identificar e como vocês vão resolver, solucionar. E eu acho que vocês vão se dar super bem, a aula foi produtiva, com tudo o que eu falei na aula, se você anotou, se você prestou muita atenção, você vai conseguir resolver essas questões junto comigo. Então vamos lá, gente, vamos trabalhar para essa aprovação. Se Deus quiser, você vai conquistar a sua aprovação no Enem esse ano. Então vamos às questões, hein? Primeira questão que a gente vai trabalhar é a questão do Enem de 2011. E vamos à leitura dessa questão e à análise dela. No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectiva de futuro e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Vírus aí, gente, em sentido figurado, tá? Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo ao próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia e, como uma epidemia, sentido figurado mais uma vez, por favor, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais, como o Facebook e o Twitter, ajudaram a mobilizar manifestantes no norte da África e ilhas do Golfo Pérsico. Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes, lembra do que a gente estava falando ali no final, né, na aula anterior, sobre como a internet ela é importante para a ampliação da cidadania, para organizar manifestações, como ela tem sido importante nesse último século. Peraí que eu vou beber uma aguinha. Eu disse que o Enem gosta, e de fato esse é um tema bastante abordado, tá? Então, considerando o texto, considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes. Letra A. Reforçar a atuação dos regimes políticos existentes. Pelo contrário, né? Letra B. Tomar conhecimentos dos fatos sem se envolver. Também pelo contrário, o rapaz ateou fogo em si para protestar, né? Tiraram um líder autoritário, o presidente do Egito, do poder. Não é essa. Letra C. Manter o distanciamento necessário à sua segurança. Também não, as pessoas foram manifestar, né? Ateou fogo, não tem como, a si próprio. Não ficou seguro. Letra D. Disseminar vírus capazes de destruir programas de computadores. É porque o texto toda hora está falando de vírus, né, gente? Eu toda hora falei, ó, é figurado, tá? É uma metáfora. Letra E. Difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. Só pode ser essa, né? Internet usada como meio para mobilização da população para a luta
e para a manifestação, então, e ampliação dos direitos de cidadania. A resposta correta é a letra E. Próxima questão. Enem também 2011. Deixa eu sair daqui que vocês têm que olhar para esse gráfico. A análise da tabela permite identificar um intervalo de tempo no qual uma alteração na proporção de eleitores inscritos resultou de uma luta histórica de setores da sociedade brasileira. O intervalo de tempo e a conquista estão associados respectivamente em... Então, vamos observar a tabela. Aqui é uma tabela de proporção de eleitorado inscrito em relação à população entre 1940 e 2000. Então, vocês vão vendo aqui, pelo gráfico, que desde 1940 até o ano 2000, o número de eleitores aumenta gradativamente, tá? Pegando esta informação do gráfico, vamos ver. Letra A. Bom, de 1940 a 1950, teve aumento do número de eleitores? Não. Teve, gente, aqui, ó. Pequenininho, não é essas coisas. Porque, segundo ele, diz que direito de voto para ex-escravos. Eu não vou nem falar nada, né, gente? Que direito de voto para ex-escravos está fora de cogitação aqui, isso nunca foi um problema. Por favor. Letra B. 1950 a 1960, fim do voto secreto. Gente, o voto secreto, não, o fim do voto secreto. O voto secreto era um problema na época do voto de Cabresto, né, no início da República. Depois o voto era secreto, né, minha gente? Além de não corresponder, está aqui pequenininho, também não faz nada a ver, não tem nada com nada. Vamos ver, letra C, 1960 a 1970, direito de voto para as mulheres. Lembra que na aula anterior eu falei que as mulheres começaram a votar na década de 30 com Getúlio Vargas? Aqui, ó, o final está errado, e também em 60 e 70 aumentou um pouquinho, não foi essas coisas, né? Não foi assim maior aumento proporcional. Letra D. 1970, 1980, fim do voto obrigatório. Gente, o voto sempre foi obrigatório e também, assim, houve um aumentozinho, mas não é uma coisa, assim, muito... É um pouco significativo, mas a gente vê que no gráfico existe um aumento maior, tá? E assim, até poderia ser, se eu for olhar aqui na proporção do gráfico. Porém, esse fim do voto obrigatório está errado, gente. O voto nunca deixou de ser obrigatório. Então, está errada essa opção. A gente tem que ver tudo nas opções. Letra E, 1980, 1996, direito de voto para os analfabetos. Aqui está certa, porque a Constituição Cidadã, ela vai garantir o direito de voto aos analfabetos pela primeira vez no Brasil. Então, aqui, ó, a gente tem da década de 80 para 96 um crescimento significativo do número de votantes e, de fato, o motivo é em razão do direito do voto para analfabetos, ok? Então, a resposta é a letra E. Próxima questão do Enem 2013. Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder,
mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda piores para seus semelhantes. A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condições necessárias e aqui nós estamos falando na questão anterior nós falamos da ampliação da cidadania, aqui nós estamos falando também sobre a ampliação da cidadania, aquilo que eu estava falando para vocês, sobre a inclusão das minorias, inclusão na cidadania de pessoas que eram excluídas, e aqui nós temos o caso dos gays e lésbicas, ok? Então, nesse movimento aí de que antes era considerado ilegal, e depois as coisas foram mudando, então a dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária a letra A. Opa, letra A, venha. Às vezes acontece esses troços, gente. Letra A. Ampliação da noção de cidadania. O que eu acabei de falar, gente? Dê a resposta. Ai, Jesus. Vamos lá. Letra B. Mas é importante que vocês percebam. Letra B. Reformulação de concepções religiosas. Não estamos falando de religião hora nenhuma nesse texto, tá? Letra C. Manutenção de ideologias conservadoras. Não estamos falando de manutenção no texto. O texto está dizendo que ele presenciou transformação. Transformação é o oposto de manutenção. Letra D. Implantação de cotas nas listas partidárias. Também não, gente. Não está falando de cotas, não. Letra E. Alteração da composição étnica da população. Etnia não tem nada a ver com questão LGBT, tá bom? Etnia é outra coisa, totalmente diferente. Então, a resposta certa só pode ser a... Qual? A letra A, que eu dei a dica logo no começo. Ai, Cristiane, você não tem jeito, você não é boa nisso. Próxima questão do Enem 2014. Eu vou ver se eu consigo ficar quieta. Vamos lá. Parecer CNE-CP, número 3 de 2004. Que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico, agora sim está falando de étnico, tá, gente? Étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos. A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da inclusão a, então, a que está associado? Práticas de valorização identitária. Medidas de compensação econômica. Algum momento nesse texto estamos falando de economia? Não. Letra C, dispositivos de liberdade de expressão. Algum momento nesse texto a gente está falando sobre liberdade de expressão? Também não. Estratégias de qualificação profissional.
Também não estamos falando aqui em qualificação profissional. Letra E, instrumentos de modernização jurídica. Estamos falando de modernização jurídica nesse texto, meu povo? Não. Qual é a única resposta possível? Letra A, práticas de valorização identitária. Por quê? Porque estudar, né, as matrizes, a cultura afro-brasileira e africana, faz com que grande parte da parcela, aliás, muito grande, mais da metade dos brasileiros, né, se sintam valorizados. Porque a gente vive numa cultura eurocêntrica, vamos ser sinceros, não é verdade? A maior parte do nosso estudo de história é dedicado à Europa. Então, existe uma valorização do branco? Existe. Eu estou falando do meu lugar de fala, né, como uma pessoa que não é afrodescendente e tem muitos amigos afrodescendentes e eu vejo, né, como isso é importante para eles, como essa luta é importante. Então, a partir de 2004, o ensino de história também trabalhar a cultura afro-brasileira e africana, a história dessa cultura, introduzir esses temas na educação, apesar de ser ainda muito difícil, porque nós temos aí questões religiosas que não deveriam interferir, né, no problema curricular, né, porque, enfim, vocês sabem. Então, a gente tem uma dificuldade mesmo, uma resistência de muitos setores da sociedade a fazer essa introdução, essa abordagem, mas ela é extremamente necessária para uma questão de pertencimento, de valorização identitária, de valorização de que o preto é bonito, né? De que vidas negras importam, valorização da cultura negra, né? Dizer que sim, eles fazem parte do Brasil. E por que é que por grande tempo na história se ignorou isso? Se a nossa população, mais da metade dos brasileiros, são afrodescendentes, né? Então, é mais do que justo, é uma questão de valorização identitária, ok? Próxima questão, a resposta é a letra A. Enem 2015, e mais uma vez aqui nessa questão a gente está falando da ampliação da cidadania, de movimentos de inclusão de minorias dentro do espectro dos direitos a que as pessoas deveriam todas ter, né? Aos direitos sociais, aos direitos políticos, aos direitos fundamentais. Então, a gente está falando aqui da inclusão. Questão do Enem 2015, deixa eu chegar para cá para vocês verem a charge. O cartoon identifica um desafio que o tema da inclusão social impõe às democracias contemporâneas. Esse desafio exige a combinação entre... Então, vamos ver aqui o cartoon. Temos um jovem deficiente, ele vê uma vaga de emprego, corre para poder, né, se candidatar, mas quando ele chega para ver a vaga, ele se depara com uma escada. E aí o acesso dele aí não é igual, né? Então fica o questionamento com relação a isso. Apesar do artigo 5º ser claro que todos têm direito à liberdade, que todos são iguais, enfim, que já diz, infelizmente, neste país, nós precisamos ainda de mais uma lei que afirme o que já foi dito, porque é difícil conscientizar, e o Enem, ao fazer questões assim, ele acaba chamando para o debate, chamando a atenção para questões sensíveis da sociedade, né? Então, vamos ver as opções. Letra A.
Participação política e formação profissional diferenciada. Aqui a gente não está falando nada com relação a gente não quer diferença, a gente quer inclusão, a gente quer igualdade. Então a letra A está descartada. Letra B. Exercício da cidadania e políticas de transferência de renda. Aqui também nós não estamos falando de transferência de renda. A gente está falando de exercício de cidadania, mas não de transferência de renda. A gente está falando de igualdade, tá bom? Letra C. Modernização das leis e ampliação do mercado de trabalho. Letra D. Universalização de direitos e reconhecimento das diferenças. Letra E. Crescimento econômico e flexibilização dos processos seletivos. Não estamos falando de crescimento econômico e nem de flexibilização de processos seletivos. Então, do que nós estamos falando? Quando nós estamos falando de ampliação dos direitos de cidadania, de inclusão, nós estamos falando de universalização. Concorda comigo? De quê? De direitos. E a igualdade, o princípio da igualdade, depois nós vamos ver mais adiante em outras aulas, quando a gente for falar sobre igualdade, sobre a história da igualdade, a história da luta pela igualdade, aí vamos lembrar de Revolução Francesa, Iluminismo e tal, novamente, a gente percebe que uma das questões de justiça, de paridade aí para a igualdade, é reconhecer as diferenças. Reconhecer as diferenças e tentar ajustá-las para que haja justiça, para que haja igualdade. Tá bom? Modernização das leis, a nossa Constituição é muito moderna, tá? E ampliação de mercado de trabalho não é o caso. Então, a resposta só pode ser, qual será a letra D? Deixa eu voltar para cá, letra D. Próxima questão do Enem 2016. Temos aqui a imagem de uma propaganda da época da minha mãe, de uma mulher vestida de astronauta, né? Eu só sei que é astronauta porque está dizendo aqui, tá, no texto. Porque para mim parece roupa de mergulhador, com um produto de limpeza na mão. E um texto que diz sobre essa propaganda, tradução: as mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. Lembra do feminismo, da luta feminista? Como é importante, mais uma vez aqui a gente está falando de ampliação da cidadania, de luta pelos direitos e tal, né? Por essa história da luta dos direitos. E isso aqui a gente está falando da década de 60, tá bom? E o texto 2. Metade da nova equipe da NASA é composta de mulheres. Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegam a ser 1/3 desse número. Após o anúncio da turma composta, 50% por mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. Uma matéria de 2016. Bom, tá vendo, gente? Aí a luta pelos direitos das mulheres ainda é uma questão atual, né? Porque as mulheres ainda recebem discriminação, ainda recebem comentários machistas, né? Do número total de astronautas que já viajaram para o espaço, as mulheres não são nem 1/3 desse número. E aí, quando no último anúncio, dizendo que uma turma da NASA é composta 50% de mulheres, a gente tem uma enxurrada de comentários machistas. Então, a questão da igualdade entre homens e mulheres ainda não é uma realidade nesse mundo.
Agora vamos ver o que é que a questão quer da gente. A comparação entre o anúncio político de 1968 e a repercussão da notícia mostra a letra A. Elitização da carreira científica? Não, né, gente? Não está nem falando sobre isso. Letra B. Qualificação da atividade doméstica? Por favor, não. Letra C. Ambição de indústrias patrocinadoras? Oi? Não. Letra D. Manutenção de estereótipos de gênero? Letra E. Equiparação de papéis nas relações familiares. Tá falando de família ali, gente? Não. Então, a resposta, obviamente, só pode ser a letra D, tá? Manutenção de estereótipos de gênero, ou seja, manutenção do machismo, manutenção do estereótipo da mulher dona de casa, da mulher enquanto alguém não capaz de ocupar os mesmos postos que os homens no mercado de trabalho, na vida, na sociedade, enfim. Questão do Enem 2016. Agora falando sobre eugenia, que nós falamos na aula passada, na aula anterior. Então, Enem 2016, vamos ler a questão. A eugenia, tal como originalmente concebida, era a aplicação de boas práticas de melhoramento ao aprimoramento da espécie humana. Francis Galton foi o primeiro a sugerir, com destaque, o valor da reprodução humana controlada, considerando-a produtora do aperfeiçoamento da espécie. Um resultado da aplicação dessa teoria, disseminada a partir da segunda metade do século XIX, foi o ou a letra A. Aprovação de medidas de inclusão social, pelo contrário, né, gente? Nada a ver, não temos inclusão aí, não. A adoção de crianças com diferentes características físicas. Estamos falando de adoção, eugenia, tem alguma coisa a ver com a adoção? Letra C. Estabelecimento de legislação que combatia as divisões sociais. Legislação não, eugenia não combate a divisão social, não tem nada a ver com isso. Letra D. Prisão e esterilização de pessoas com características consideradas inferiores. Letra A. Desenvolvimento de próteses que possibilitavam a reabilitação de pessoas deficientes. Também não. Então, só pode ser qual letra? Letra D. Prisão e esterilização de pessoas com características consideradas inferiores. Está lá na nossa aula anterior, né, que nós dividimos na primeira parte dessa aula. E, por fim, terminamos aqui as nossas questões. Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui, por você ter estudado comigo. Se você gosta desse tipo de aula com questões comentadas, comenta aqui embaixo, deixa seu comentário. Não esquece de me seguir no Instagram e de me seguir aqui no YouTube, tá bom? A gente se reencontra para a próxima aula, que vai ser sobre o direito à igualdade. Vai ser a história da igualdade, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!